como eu estava dizendo, pessoal, é nesse momento que a pergunta se demonstra ser uma posição ateísta perante a existência de Deus. Ou seja, não ateísta, mas agnóstica, melhor dizendo, em relação a Deus. Ok? Também a pergunta, o que nós estamos fazendo aqui, depende de que o aqui seja objetivo. Ok? Você entende? Porque se não houver um aqui objetivo, de qual aqui você está falando? Eu não estou querendo relativizar a questão. Eu só estou querendo contextualizar adequadamente a questão. Eu não estou dizendo que isso tudo é apenas uma fantasia. De certa forma, sim, mas é uma fantasia funcional, terapêutica e objetiva. Ela tem uma praticidade, ela não é uma alucinação apenas. Embora ela seja uma ilusão, embora ela seja uma realidade virtual, ela não é uma alucinação. Ela é uma programação inteligente. É diferente. Uma alucinação é um devaneio. Agora, uma realidade virtual é um programa inteligente. Tem um objetivo, uma meta a ser alcançada. E nesse caso, a pergunta, o que nós estamos fazendo aqui, a parte da afirmação de que nós estamos aqui. Mesmo os pensadores, e como nós temos, como eu disse, como os pensadores eles não tinham a informação de que nós estamos lidando com uma realidade programada, inteligentemente projetada enquanto realidade virtual. Nós já temos, nos dias atuais, matemática, filosofia e a física suficientes para afirmar com uma certa margem de segurança que nós não estamos lidando com uma realidade objetiva. Nós estamos lidando com uma realidade virtual, que é uma projeção holográfica. Chama-se, na linguagem moderna, chama-se simulação ou a hipótese de simulação. Na linguagem védica original, essa hipótese de simulação chama-se Maya. Ok? Chama-se Mahamaya. Mahamaya é o equivalente de hipótese de simulação ou realidade virtual. E esse conceito já estava explicado nos Vedas há centenas de séculos atrás, antes que os pensadores modernos, através da matemática e da física quântica, pudessem comprovar que aquilo que nós entendemos como matéria é apenas a percepção do processador, que é o cérebro, que funciona em câmera lenta, ou seja, tridimensionalmente, interpretando o movimento dos átomos como sendo objetos objetivos, objetos reais, tangíveis, por assim dizer. Que é uma experiência elétrica, funcional do nosso cérebro. Ou seja, e na base da análise dos estudos das partículas fundamentais, nós encontramos as cordas, que é o que nós entendemos na linguagem moderna como string theory, ou a teoria das cordas. A teoria das cordas já está prevista nos Vedas. Chama-se gunas. Inclusive, gunas, curiosamente, gunas, na tradução do védico para o português, seria cordas. Ok? Cordas. Essas cordas, na verdade, são três movimentos, são de três naturezas. Raja, Tama e Guna. A combinação dessas cordas, dessas vibrações, desses filamentos que vibram, dessas proposições que vibram, dão toda a tonalidade de objetos materiais que nosso cérebro interpreta como sendo coisas reais, tangíveis. Atrás dessas cordinhas, se nós queremos ir além com metáforas e com teorias matemáticas, nós podemos ir além das cordas e transformar os movimentos das cordas num princípio metafórico abstrato, algo que vai além da matemática. Ou seja, nós estamos diante de uma realidade que é simulada, que não é uma realidade objetiva. Portanto, uma projeção holográfica, o que seria Maya, a explicação de Maya nos Vedas. Então, quando a pergunta é formulada, o que nós estamos fazendo aqui? Primeiro, nós temos que ter essa confirmação de que nós estamos aqui. E esse é um problema, porque embora nós já podemos entender o que é esse daqui, que não é mais como nós pensávamos antes, que se tratava de uma realidade, de que a matéria fosse real, porque para que a pergunta, para afirmar que nós estaríamos aqui, também nós teríamos que confirmar a teoria de que a matéria é real. E nós já temos informações
físicas e matemáticas para comprovar em 10 minutos que a matéria não é real. Mas não há física nem matemática, mesmo dentro de 100 anos, ou mesmo dos 10 mil anos de pesquisa humana com relação à matemática, não há matemática suficiente para comprovar que a matéria é real. Mas em 10 minutos, qualquer pesquisador com um conhecimento básico de matemática e de compreensão de realidade já consegue formular que a matemática comprova que o exercício da matemática, o aplicativo da matemática exercitado para pressionar a realidade em busca de informações, já consegue testemunhar uma realidade funcionalmente simulada na base de tudo. Ou seja, então o aqui não é exatamente um aqui objetivo, senão que um aqui programado, ou seja, é uma virtualidade. Bom, agora, o erro que eu estou mencionando, que é fundamental, que os pensadores ainda nos dias atuais continuam cometendo, que é a ideia de que nós estamos aqui. Esse erro parte do princípio de que o programador dessa simulação, nós chamamos esse programador a suprema personalidade de Deus, ou Deus. Os Vaishnavas o chamam de Vishnu, a verdade inteligente, suprema, transcendental aos mundos materiais, ou seja, de fora do HD, do programa. Ok? Partindo do pressuposto de que esse ser, o programador, teria nos programado dentro da simulação e de que nós estaríamos dentro da simulação. Esse é um erro que todos os pensadores do passado e do presente ainda continuam admitindo, de que nós estaríamos aqui. Eu vou, no próximo vídeo, eu já vou começar a dar uma explicação de como é que funciona o programa explicado dentro dos Vedas para justificar a necessidade de se criar uma realidade virtual. Porque mesmo que fosse uma realidade virtual, a pergunta seria qual a necessidade de se criar uma realidade virtual e colocar dentro dessa realidade virtual almas, ou então criar dentro da realidade virtual programas que simulam uma realidade ao ponto de pensarem-se a si mesmo como sendo seres reais. Sendo no caso nós, segundo a observação dos pensadores e dos livres pensadores que exercitam ou que pesquisam essa área, eles estão partindo do princípio de que nós somos programas dentro do programa. E isso é um erro de cálculo, nós não somos programas dentro do programa. Essa ideia de que nós somos programas dentro do programa parte do princípio do erro básico de que nós somos o corpo. E esse é um erro infantil. Nós não somos o corpo, nós não somos o programa. A máquina e o processador é uma máquina criada dentro do programa. Mas nós, os seres reais, interagimos com a máquina, entretanto, sem estar dentro do programa, sem estar dentro do sistema de simulação. E eu vou explicar aqui na frente o porquê e como é que isso se dá do ponto de vista védico. Ok? Então, pessoal, nós não vamos partir para dar a solução védica. É muito importante que você entenda essa diferença. Eu não sei se você está conseguindo entender. Se precisar, assista novamente o vídeo quantas vezes forem necessárias até você entender o conceito. Senão você vai ficar também boiando, você não vai conseguir entender a sequência. Ou vai ficar assim, nesse conceito aí, tá? Veja bem, olha só. Nós não vamos partir para que você entenda a solução védica, nós não vamos partir do princípio de que nós estamos aqui, porque esse é um erro de cálculo. Os pensadores antes de você já fizeram isso e deu certo. 10 mil anos de história, de livros escritos, busque nesses livros a equação. Se a equação estivesse disponível, não estaríamos aqui discutindo a equação, ou buscando uma equação. A equação não está disponível porque esse erro básico tem sido cometido. E nós não podemos cometer o mesmo erro que eles cometeram antes de nós, porque senão nós vamos encontrar o mesmo resultado negativo, ou seja, a mesma equação que não se fecha. Podemos até exercitar intelectualmente, mas a equação não vai ser fechada. E não é isso que nós queremos. Portanto, esse erro do cálculo, na base do cálculo, que de certa forma é até um erro, de certa forma até ingênuo. Agora, é claro que é compreensível essa ingenuidade,
justamente pelo fato de eles não terem os recursos necessários para fazer essa conjecturação. Eles não tinham física quântica, eles não tinham a matemática avançada que nós temos atualmente, eles não tinham os equipamentos para checar as partículas fundamentais. Então eles não poderiam ter formulado uma questão baseado na ideia de uma simulação de realidade, já que eles não tinham equipamentos para comprovar isso, ou pelo menos não tinham filosofia suficiente para checar isso na sua fundamentação. Por isso que eu mencionei que o Platão talvez fosse um dos únicos que não pudesse ser enquadrado nesse caso, porque ele intuitivamente ele rastreou, intuitivamente, assim como alguém que tateia no escuro alguma coisa que não entende completamente, ele rastreou a ideia quando formulou a teoria do idealismo, de que existiria um mundo real fora, e que a realidade que nós conhecemos como realidade seria um reflexo dessa realidade de fora. Assim, ele esbarrou no objeto, mas não conseguiu reconhecer plenamente o objeto. E esse esbarrar no objeto fundamental ficou conhecido como idealismo. O Demócrito, em oposição a Platão, evidentemente que não conseguiu acompanhar a abstração do pensamento, óbvio, fez o que ele podia fazer com o recurso de inteligência que ele tinha, e partiu do princípio de que não, de que nós estamos diante de uma realidade objetiva. E nós tivemos aí um confronto entre idealismo e materialismo. O materialismo se manteve assim, na vanguarda, ou se manteve aí na liderança do pensamento humano pelos últimos 3.000 anos, 2.000 anos, quase, sei lá, 2.500, de repente é 3.000 anos, eu não sei exatamente, mas mais de 2.000 anos no pensamento ocidental, também no pensamento oriental, nas outras áreas. Agora, esse tipo de pensamento não é um pensamento que teve muita influência dos pensadores indianos. Os pensadores, os sábios, os rishis, os pensadores indianos, eles não foram afetados por esse tipo de consideração. Esse tipo de consideração, do ponto de vista dos pensadores, dos sábios védicos da época, era como, assim, eram discussões muito infantis, de certa forma. Porque eles já estavam lidando com o conceito de realidade virtual, ilusão, há centenas de séculos antes que os pensadores ocidentais começassem a conjecturar a possibilidade de nós não estarmos lidando com uma realidade objetiva. Esse conceito de realidade virtual é um conceito védico, não é uma novidade. Não é uma coisa que de repente o ser humano ocidental, o produto humano ocidental, conseguiu perceber finalmente o que está acontecendo. Isso tudo já está explicado de forma adequada dentro dos Vedas. O que nós precisamos fazer é rastrear esse conhecimento e utilizar esse conhecimento porque ele foi colocado para o nosso benefício. Mas a investigação humana é muito importante e interessante porque isso valida a orientação védica. Ela não contradiz, inclusive ela intensifica e comprova essa orientação original que estão nos Vedas. Tem vários links de documentários, de coisas que você pode observar dentro dessa série que estão corroborando essa afirmação. Ok? Então, gente, olha só. Nós não vamos partir do materialismo para explicar, para dar uma resposta. Ok? Os pensadores fizeram isso. Partiram do materialismo para dar uma explicação, não deu certo, porque o materialismo ele é fraco, ele é vulnerável, porque por conta de que o materialismo, para ser consistente, ele depende de que a matéria seja um ente real. E nós temos informação de que não é assim. Como é então que nós vamos partir do materialismo para comprovar uma teoria materialista, sendo que a própria matéria não pode ser comprovada? Ok? Então, nós vamos partir da possibilidade, de duas possibilidades. A primeira possibilidade, que já está fácil para todo mundo entender com os documentários que foram feitos, é de que nós estamos lidando com uma realidade virtual. Agora, a dificuldade para você no momento é entender um ponto mais sutil, a de que nós não estamos aqui. Os pensadores ainda, como eu falei, mais uma vez eu vou falar, os pensadores do passado e mesmo os pensadores do presente ainda continuam cometendo esse erro de cálculo, eles continuam insistindo nesse engessamento intelectual, nesse engessamento de pensamento, nesse condicionamento, por assim dizer, e insistir com a teoria de que nós estamos aqui. E tem um vídeo aqui abaixo
onde nós estamos explicando o que faz com que a pessoa tenha essa noção de que está aqui. Da onde vem essa intuição de que nós estamos dentro do corpo e de que nós estamos dentro do programa? Aí você vai entender melhor, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou dar uma parada aqui nesse vídeo. Esse vídeo que ficou dividido em dois, porque o de trás cortou subitamente, né? Esse vídeo aqui está fechando, então é um vídeo só, que foi dividido em dois por acidente. Ele está fechando o raciocínio. Nós estamos aqui rejeitando o erro, o vírus, que foi a pegadinha que os nossos heróis não conseguiram passar no vestibular. Se fosse um vestibular, eles não passariam, ok? Portanto, não cometa esse erro, porque você também não passa, tá? Nós vamos corrigir o erro, vamos refazer, vamos responder a questão com a análise da questão reposicionada. E aí vamos então explicar a questão depois de feito uma análise que nos permitiu compreender a questão. Ok? Não está confirmado de que nós estamos aqui. Eu vou explicar como nos próximos vídeos. E não está confirmado de que o aqui é real. Isso você já pode ver pelos centenas de documentários que eu disponibilizei aí a respeito de teorias de cordas, a hipótese de simulação e a hipótese de um universo holográfico. Tem um vídeo aqui embaixo que é muito didático, muito interessante, muito inteligente, que explica o mecanismo de um mundo holográfico. Só como ele foi feito possivelmente por um muçulmano, no final ele coloca o Alá, o Alá, o Alá. Então tudo bem, ele está tentando fazer a propaganda dele, tá? Não tem problema nenhum, tá? A questão é a seguinte, que você não precisa condicionar o raciocínio inteligente e perfeito do vídeo com a conclusão final do autor do vídeo, tá? Você pode, se você quiser, pode até deletar a parte final se você quiser, se não, mantenha, não tem problema. Mas a questão é que eu não estou tentando conduzir você à ideia de que o Alá seria porque justamente não é nem assim, o conceito védico para Deus, ele difere em muito da questão do Alá, tá? O Alá, evidentemente, que é uma expressão de Deus, é uma compreensão de Deus a partir do ser humano. Mas nós estamos lidando com a concepção védica de Deus, que é bem diferente da compreensão dos povos dos desertos, que é uma interpretação baseada no princípio de fogo, que vem dos desertos. A compreensão védica tem o equilíbrio dos elementos, terra, fogo, água e ar, e éter, e com a predominância do elemento água, que faz as coisas ficarem mais sutis, mais doces, mais agradáveis. Por isso a compreensão de Deus a partir dos Vedas é mais doce, mais sutil, mais flexível e mais agradável, mais próximo da ideia de um ser inteligente e amoroso, que nós temos a intuição natural do que se trata Deus, ok? Então é isso daí, pessoal. Eu espero que você se divirta, tem alguns vídeos aí, você vai ficar um tempinho sem me ver, não é? Mas eu espero que você sinta saudade de mim. Senão, você vai ter que me tolerar ainda mais, ok? Namastê e até a próxima gravação. Desculpa aí as brincadeiras, mas também é bom rir para não chorar.